Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início aqui a um bate-papo que a gente nomeou de conversas inspiradoras. Nesses tempos difíceis que vivemos desde o ano passado no mundo e no Brasil, o Escritório Guzmão e Labruni Advogados tem promovido alguns eventos nesta limitação e no que é possível no mundo digital, em que nós conversamos com pessoas que nós consideramos muito interessantes sobre alguns temas da atualidade ligados às nossas atividades. É com muita satisfação, então, que Guzmão e Labruni Advogados recebe hoje duas pessoas muito importantes do judiciário brasileiro que vão conversar conosco generosamente sobre vários assuntos ligados ao direito, à magistratura, ao funcionamento do judiciário no Brasil, em São Paulo, onde nós estamos, né? Nós temos, então, um agradecimento muito grande às duas juízas que estão conosco hoje, são muito ocupadas e se dispuseram a nos doar esse tempo para esse bate-papo informal aqui sobre o que está acontecendo no judiciário, o que pode acontecer, o que pode melhorar. É o nosso objetivo trocar ideias sobre isso. Nós temos, então, a doutora Terezinha Caserta, desembargadora federal, ex-presidente do TRF3, foi antes corregedora, passou por outros cargos no tribunal, atualmente é diretora da EMAG, da Escola de Magistrados, e presidente da Comissão da Equidade de Gênero, olha que interessante, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Doutora Terezinha Caserta é pós-graduada em Direito Penal pela USP e em Direito Público pela PUC de São Paulo. Doutora Terezinha, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, já vamos lhe passar a palavra. E nós temos também a honra de ter conosco a doutora Maria Rita Rebelo Pinto Dias, que é juíza titular da Terceira Vara de Falências e Recuperações Judiciais em São Paulo, é mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, doutoranda, pelo que eu entendi, está quase acabando a tese em Direito Processual pela USP, ex-assessora da presidência do Tribunal de Justiça na área de Tecnologia, Gestão e Contratos no biênio de 2018-19, sob a presidência do professor Dr. Manuel Pereira Calças, que é um querido professor, desembargador, amigo, e que muito contribuiu para o judiciário paulista e brasileiro nos últimos anos, com uma aposentadoria precoce no final do ano passado, grande amigo. Então, doutora Maria Rita, muito obrigado também pela sua presença, pela sua contribuição, e as duas tenho certeza que nos trarão reflexões muito interessantes sobre o que está acontecendo e como nós podemos melhorar o atendimento aos jurisdicionados no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Junto comigo está a minha sócia, a doutora Vanessa Ribeiro, que participará das conversas, trazendo as perguntas junto comigo. Nós temos um chat também, que está aberto. Por favor, a participação de todos é bem-vinda. Dentro do possível, nós vamos encaixando as perguntas, ou ao final trazer as perguntas. Agradecemos e saudamos a todos que também estão nos acompanhando e participando desse evento que consideramos de suma importância. Então, nós separamos alguns temas para já começar o nosso bate-papo, e a Vanessa Ribeiro, então, começará trazendo algumas questões para as nossas palestrantes. Por favor, Vanessa. Bom, obrigada pela introdução, doutor Jaque. Boa noite a todos que nos assistem também. Faço coro aos agradecimentos à presença da doutora Terezinha, da doutora Maria Rita aqui com a gente também. Reforço a utilização do chat. Pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente poder aumentar essa interação também com o judiciário. Com certeza vocês terão perguntas bastante interessantes. E sem maiores delongas, para começar aqui a nossa conversa, né? Acho que a gente não poderia começar, senão de outra forma,
que é justamente a gente trabalhar um pouco essa ideia da composição do judiciário, da composição que inclua, que seja mais inclusivo as mulheres, né? A ex-juíza da Suprema Corte Americana, falecida no último ano, a Ruth Bader Ginsburg, ela tinha uma frase muito célebre, né? Célebre de "When there are nine", né? Uma referência a, bom, sempre, já tivemos só homens na Suprema Corte, porque a gente não pode sonhar como a Suprema Corte norte-americana, né? Naquele contexto que tenha só mulheres. Então, gostaria de ouvir um pouco a visão de vocês, talvez começando pela doutora Terezinha, sobre como que essa ampliação do número de mulheres tem se dado no judiciário e tem contribuído, inclusive, para fins de prestação jurisdicional. Muito boa noite a todas e todos que nos ouvem, e minha saudação é muito especial e também um agradecimento pelo convite ao doutor Jacques. É uma satisfação estar aqui com vocês através desse escritório tão prestigiado que realiza um trabalho tão sério, tão eficiente. Então é uma honra muito grande. E também saúdo já Maria Rita, que é juíza do Tribunal de Justiça, com quem eu tive o prazer de estar convivendo na época em que eu era presidente do tribunal, eu, doutor Manuel, presidente do TJ, fizemos uma parceria muito boa. O doutor Manuel é um eficiente gestor e um amigo querido, e a Maria Rita da mesma forma, sempre nos atendendo com essa proximidade que me foi tão valiosa. E também a doutora Vanessa, que aqui nos recebe com tanta gentileza. Então, eu queria dizer que estou muito feliz de estar entre vocês hoje. Então, já começando no que a Vanessa colocou, a gente sabe que a misoginia é o preconceito mais sólido e arraigado na história da humanidade, né? Embora no Brasil as mulheres correspondam a mais da metade da população, aproximadamente 52%, e no setor público quase 60% dos servidores eram mulheres em 2017, já no Poder Judiciário em geral, a representação feminina está nos últimos 10 anos em torno de 56%, o número que se replica também nas funções de confiança, nos cargos comissionados e também nos cargos de chefia. Já na Justiça Federal, aqui eu vou me ater mais à situação da Justiça Federal, a situação é um pouco menos, vamos dizer assim, vantajosa para as mulheres, embora entre os servidores elas sejam a maioria, mas um pouco acima, 50 e poucos por cento, e na ocupação de cargos de chefia, de confiança, por volta de 51, 52%, esse fenômeno não se reproduz na magistratura do Brasil como um todo, né, onde as mulheres não representam 40% dos magistrados do país. Embora esse percentual seja até razoável, é importante ver que desse percentual quase metade são juízas substitutas, ou seja, no início de carreira. Conforme as instâncias vão subindo, o percentual vai se afunilando. Se formos considerar cargos de desembargadoras, corregedoras, vice-presidentes e presidentes, o patamar já baixa para aproximadamente 25% a 30%. Isso porque é muito alavancado pela Justiça do Trabalho, onde se sabe a presença da mulher muito mais marcante e significativa. Nós temos tribunal que, segundo se diz, há mais desembargadores com o nome de Luiz do que mulheres. Nas cortes superiores, o quadro é ainda mais desalentador. Dos 90 ministros de todos os tribunais superiores do Brasil, aproximadamente 15% são mulheres. E falando mais propriamente da Justiça Federal, houve um retrocesso, uma redução da participação das mulheres nos últimos 10 anos, que tínhamos em 2008 aproximadamente 35% de mulheres, hoje não,
2018, o último levantamento do CNJ, esse percentual estava em 31,2%. Então, se comparar com a população brasileira, é um patamar muito baixo. O que se tem notado, as mulheres se inscrevem menos em concursos para a magistratura, um número um pouco menor do que o de homens, mas na aprovação, esse número é bem menor, as mulheres são aprovadas em número menor. E qual a importância de se ter mulheres no judiciário? A nossa sociedade é uma sociedade plural, e essa diversidade ela tem que estar espelhada também justamente nos órgãos que são responsáveis por distribuição da justiça. Se não há uma boa representação de toda a sociedade, certamente a justiça não será distribuída adequadamente. E a diferença, acaso, entre mulheres e homens, que isso seja de fato importante, há, inclusive, comprovação científica a respeito. A neurocientista Camila Campanhã, na sua tese de doutorado, ela faz um estudo comportamental e eletrofisiológico a partir da teoria dos jogos. Analisando o comportamento na teoria dos jogos, ela investiga empatia e gênero como fatores moduladores dos processos de tomada de decisão. Daí para concluir que as mulheres elas têm características, sim, diferentes dos homens, e algumas seriam, elas decodificam melhor mudanças sutis de comunicação não verbal, elas são mais sensíveis a expressões faciais, elas têm mais habilidades empáticas, são mais generosas e altruístas, e elas levam mais em consideração a equidade do que os homens. Então, naqueles jogos que foram analisados, os homens, eles cooperavam mais entre os próprios homens, enquanto as mulheres, elas cooperam com os dois gêneros. Então, é importante que haja uma presença também da mulher, um número equivalente, para que haja a presença dessas diferenças de visão, de sensibilidade, para que os julgamentos sejam mais justos. Assim, em princípio, a minha percepção está havendo uma luta bastante grande, há vários movimentos dentro da magistratura para aumentar o número de mulheres nos quadros e também nas funções de poder, nos tribunais superiores, nas bancas de concursos, nos eventos acadêmicos, enfim, é uma luta que tem sido travada, eu acho importante, e muito já se alcançou, e muito mais se espera alcançar ainda. Excelente. Uma complementação, algo a acrescentar? Você falou comigo, parece que cortou agora. Desculpa, sim, não, perguntei se teria algum ponto a complementar nesse aspecto também. Eu acho que a doutora Terezinha, assim, queria primeiro aproveitar a oportunidade para dar uma boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, agradecer ao convite, acho um grande prazer poder compartilhar nossa experiência, nossa visão com vocês, doutor Jacques, doutora Vanessa, muito obrigada. Doutora Terezinha, eu vou terminar agradecendo a presença da senhora, e entrando no tema, primeiro para falar que realmente, tudo que a doutora Terezinha falou, eu tenho a mesma visão, existem, o maior número de mulheres está na primeira instância, talvez seja um reflexo do tempo de carreira, para que seja equalizado o número de mulheres e homens, e isso reflita uma mudança de cultura ao longo do tempo, mas o fato é que hoje há muito mais mulheres na primeira instância do que na segunda, o número na segunda instância é pequeno, tribunais superiores também. Então, para mim, enquanto juiz, enquanto mulher, é inspirador estar aqui com a doutora Terezinha, que são cargos tão importantes, né, e que mostram como é bom ter mulheres exercendo esses cargos, como traz uma nova visão. Eu só queria complementar, se possível, só para... eu acho muito importante que todo tribunal tem uma cultura institucional, né? E isso reflete na forma como nós julgamos, tem valores que nós reproduzimos quando nós estamos dentro de uma instituição. Então, uma instituição plural, que tenha valor, que tenha várias pessoas de várias origens, vários olhares, eu acho que isso só engrandece e aprimora a cultura institucional em que nós estamos inseridos. Então,
Só para terminar falando com isso. Vanessa, você me permite só uma observação? Eu também entendi, como a doutora Maria Rita, em primeiro lugar, que é uma grata satisfação termos aqui a doutora Terezinha, que é desembargadora federal, foi presidente do tribunal, ela até conversou conosco, disse que foi a 5ª presidente, eu acho, do tribunal mulher, né? E a doutora Maria Rita, que é mais jovem do que eu, e uma juíza que passou no concurso, que já está na magistratura há 15 anos, que é respeitada no tribunal, enfim, nós temos aqui exemplos de que pode funcionar, né? Eu me espanto um pouco, realmente, os números, e a doutora Terezinha trouxe o número de 15% nos tribunais superiores de mulheres, e a última vez que eu li, no parlamento, nós temos 16% de mulheres também no Poder Legislativo, quer dizer, não é um problema só do Judiciário, né? E ainda no setor privado, já temos mulheres que são as presidentes de grandes companhias no mundo e no Brasil, né? A General Motors é uma mulher, na Microsoft é uma mulher, quer dizer, nós temos situações aí muito interessantes, mas é um caminho longo, né? Porque eu estava pensando aqui, eu entrei na faculdade há 40 anos atrás. No minha turma da faculdade, era mais ou menos 50% de homens e mulheres, e nós nos tratávamos como iguais, né? E no topo das carreiras, no legislativo, no judiciário, ainda não estamos iguais, né? Então, eu tenho esse sentimento duplo. A satisfação de ver as senhoras aqui conosco, que são uma demonstração viva de que a coisa pode acontecer e acontece, e ao mesmo tempo que ainda temos um caminho de números a seguir, né? Vanessa, era isso, por favor. Desculpa, eu te devolvo a palavra. Não, exatamente. Acho que por isso que eu até reforcei, né, para as pessoas fazerem pergunta, entrarem no chat, porque é realmente uma oportunidade única de aprender com quem está vivenciando isso, né, que vive a luta da equidade de gênero, né, na pele ali no dia a dia e conseguiu, a despeito de todas as supostas dificuldades, servir de fato como um exemplo de que sim, sim é possível, né, e que sim podem servir como roteiro de inspiração aí, como tantas outras mulheres que a gente vê em várias camadas. Acho que dito isso, acho que a gente já pode passar para o nosso próprio próximo tópico aí, doutor Jaque, pode já começar a endereçar também. Muito bem, eu fico muito feliz com isso. Eu tenho um filho homem e uma filha mulher, são tratados iguais em casa, espero que os dois tenham as mesmas oportunidades na vida e que quando tiverem num evento desse, a gente já esteja com números melhores para as mulheres, né? Para que a minha filha esteja com todas as oportunidades que a vida possa lhe dar, né? A senhora está no mudo, doutora Terezinha. Não querendo me estender, mas foi interessante essa sua fala, porque eu me lembrei na época que eu fazia concurso, isso eu não vou dizer há quanto tempo, mas é bastante sim. Era muito difícil para as mulheres passarem em concursos, era realmente difícil, e eu insistia muito. E muitas pessoas me falavam para desistir, inclusive da cúpula de algumas instituições nas quais eu queria ingressar, que eu não ia passar mesmo, porque era muito difícil para a mulher, e alguns me perguntavam, mas por que você continua insistindo, né? E eu dizia, olha, se não servir para mim, eu espero que sirva, mas se eu não conseguir, há de servir para as próximas gerações. Eu posso vir a ter uma filha, não tive, mas vai ter um filho, né? Mas vai servir para as sobrinhas, para filhas de amigas, enfim, cada um tem que fazer a sua parte, cada uma tem que fazer a sua parte, ainda que o resultado seja lento e você possa até não vê-lo, mas a sua filha já está pegando uma época muito diferente da minha, ela pode ser o que ela quiser, né? Sem dúvida. Fico feliz com isso. Espero que ela não está, ela está no terceiro colegial, não está interessada no direito, mas eu até convidei para ela ouvir. E é bom que ela ouça das senhoras isso, que ela tem também essa oportunidade. Eu acho que ela já sabe, mas é bom que saiba sim, né? E como disse a Vanessa, mudando um pouco de assunto, tendo visto a experiência das senhoras, né, na atividade jurisdicional nesses anos todos, eu tinha duas perguntas a fazer. Eu começaria pela doutora Maria Rita, para trocarmos a ordem aqui. Em primeiro lugar, se a senhora tem visto alguma mudança no perfil das demandas, quer dizer, o tipo de litígio que tem surgido na sua tela do computador,
não mais na sua mesa, né? Na tela do computador. Tem alguma mudança, ou a senhora está vislumbrando alguma mudança nos próximos anos? E, quanto a isso, ou relacionado com isso, se a senhora, o que a senhora considera das experiências de especialização de varas e de câmaras, especialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é onde a senhora conhece bem, e está, inclusive, numa vara especializada de matéria, né? Se a senhora poderia nos falar um pouco como é essa experiência, as vantagens e desvantagens, e como a senhora vê o futuro disso no tribunal. Esse é um tema super interessante, eu acho, e eu vou trazer minha visão da Justiça Estadual. Desde que eu entrei como juíza, isso aconteceu em 2006, eu não vejo muito mudança do perfil de litigiosidade, né? Eu acho que é uma litigiosidade crescente, de volume. Sempre trabalhei em varas cíveis, então a minha perspectiva é bem de uma vara cível, né? Temos muitas ações de consumo, com um volume muito grande, e a tendência que eu vejo, eu não vejo uma tendência de redução desses tipos de conflitos, né? Diversas ações envolvendo direitos de consumidor, não vejo uma mudança nos últimos anos. O que eu vejo como algo interessante nessas estratégias de especialização é que algumas matérias que são muito complexas, muito difíceis e que têm um rito muito próprio, elas podem ser afetadas ao conhecimento de um juiz ou de alguns juízes específicos. Isso permite não apenas uma oportunidade para que o tribunal possa capacitar melhor esses juízes e servidores que vão trabalhar nessas ações, mas também pensar melhor como que vai funcionar esse processamento dessas ações para ajustar o sistema, para permitir que o sistema que a gente trabalha, o sistema eletrônico, possa contribuir com o trabalho do juiz no encaminhamento dessas ações. Do ponto de vista jurisdicional, eu também acho isso muito positivo, a especialização, porque ela permite que o juiz possa se dedicar a uma única competência, com mais profundidade, que possa se capacitar. E, geralmente, como são as matérias difíceis, com muitos escritórios especializados, também especializados, eu acho que isso fomenta no juízo uma necessidade de estar sempre em constante atualização, o que acaba sendo muito bom para o conhecimento da matéria em si, né? Tem um estudo muito interessante que o CNJ conduziu com a BJ, e esse estudo revelou que a especialização de varas, ela tem como efeito, que foi medido, né, por jurimetria, a redução da recorribilidade das decisões, o que me parece um efeito positivo, né? E também acho que com a especialização das câmaras, você também consegue fazer com que a jurisprudência ela se forme com maior celeridade, o que contribui para que o juiz possa seguir essa jurisprudência do seu tribunal também com maior celeridade e de uma forma mais dinâmica do que acontece em várias varas pulverizadas. Então, a minha percepção é que as varas especializadas elas têm uma importante função de permitir uma melhor individualização dessas ações que são mais complexas. E isso permite não só que essas ações possam andar melhor, mas também que as varas que não têm essa competência especializada, elas consigam processar melhor as ações que permanecem com elas, né? Então, assim, tem dois efeitos quando você especializa, não só o efeito de permitir que aquelas ações daquela competência tenham um caminho específico, maior capacitação por parte dos servidores magistrados e do sistema, mas também que as outras serventias elas possam se dedicar com maior tranquilidade para as outras ações. Então, eu vejo um efeito muito positivo na especialização. Que bom, parece que do ponto de vista do TJ de São Paulo, foi uma ótima experiência que vem, se não me engano, desde 2005 no tribunal, com a criação das câmaras reservadas de falência e recuperação, até para atender a nova lei que tinha surgido há pouco tempo, e depois, em 2011, as câmaras empresariais e aí a mistura das duas, né, que passaram a ser primeira e segunda dos dois assuntos. Nosso escritório é especializado em propriedade intelectual, para nós foi uma mudança importante e muito válida ter propriedade industrial, pelo menos que as questões de direito autoral continuaram difusas nas varas cíveis e da primeira à 10ª do TJ, mas a propriedade industrial, propriamente dito, ficou nas duas câmaras reservadas e dá uma segurança muito maior, realmente, né? Então, doutora Terezinha, a gente queria ouvir um pouco como é isso no
TRF3, e aí eu aproveito para fazer um questionamento que a crítica que algumas vezes fazem às câmaras e varas especializadas é que pode haver um engessamento. E quando você distribui entre um grupo grande de juízes, você pode ter, então, soluções inovadoras que a especialização tende a um pouco a repetir. Como é que a senhora vê esse ponto e como é que está a estrutura de especialização no TRF3, por favor? Nós temos, sim, algumas varas especializadas, não tão expandido como na Justiça Estadual, até pelo perfil, não é, da Justiça Federal. Então, nós temos hoje varas criminais, e entre as criminais, as varas de lavagem de ativos, nós temos varas especializadas em matéria previdenciária, que é um volume muito grande dentro da Justiça Federal, mas nós tínhamos já há algum tempo a vara com competência agrária, e mais recentemente, na minha gestão, nós especializamos vara em matéria de saúde, e até tentamos especializar vara em matéria empresarial, especialmente em questão concorrencial e comércio internacional, mas eu fui favorável, mas não fui adiante. Nós temos duas situações de especialização, né? Pelo volume, né, como a gente tem execução fiscal, como a gente tem vara previdenciária, e pela complexidade ou especificidade da matéria. E aí entram essas outras que eu falei, e o que a gente busca sempre fazer é não especializar uma única vara, justamente para não ter um único entendimento, uma única chance, afinal, sobre determinadas questões. Então, quando não há volume, como, por exemplo, saúde, né? Não há um volume na Justiça Federal, embora na estadual haja muito grande, na estadual não é tanto, mas é uma matéria muito sensível e muito específica, então aí nós fazemos uma especialização sem exclusividade. A vara atua em outras áreas, mas agrega aquela competência, compensação de distribuição e tudo mais, e isso funciona bastante bem. Eu sou amplamente favorável à especialização. Eu acho que nas duas situações, de volume e de complexidade, funciona muito bem. Porque você treina melhor o pessoal, você capacita especificamente os servidores, você consegue organizar melhor a secretaria, você vai ter um juiz também muito mais conhecedor daquela matéria, de modo que vai ter uma qualidade muito maior nas decisões. Isso se replica no tribunal também, com as especializações similares. Então, eu acho que esse é o futuro e a gente deve cada vez mais expandir. A gente também costuma fazer uma especialização regional. Então, nessas matérias, por exemplo, lavagem, saúde, nem todas as varas no interior vão atuar naquela competência. A gente regionaliza e, então, na sede, vamos dizer, daquela região, haverá a vara competente para aquela específica matéria, atraindo a competência das outras localidades próximas, justamente para facilitar o processamento, para especializar mais, enfim, consegue-se gerir melhor o processamento dos feitos, né? Agora, em relação ao perfil, a Justiça Federal, ela viu, aqui eu estou já há algum tempo, ela viu uma mudança muito grande no perfil de demanda, né? Nós tínhamos, basicamente, demandas de ordem tributária, era o forte da Justiça Federal. Depois, a matéria previdenciária começou a crescer demais, em importância e em volume, porque é uma matéria muito sensível, é eu acho uma das competências mais importantes da Justiça Federal, porque trata do vulnerável, do necessitado, e requer um olhar muito sensível, muito particular e muito urgente sempre, né? E nós também passamos a trabalhar muito com ações ambientais, mutação civil pública, ações de improbidade. Então, nós tivemos um aumento dessas ações mais complexas e também uma atuação mais forte na área criminal, que antes só se tratava de contrabando, descaminho, e hoje nós já temos grandes operações. Hoje
a tendência maior nas varas criminais é das grandes operações, são ações muito complexas. Então, nós podemos dizer que nós temos duas justiças federais, né? As das demandas em massa e das demandas mais individuais e complexas. Nessas primeiras, o que a gente percebe é uma tendência a uma grande litigiosidade que se vê aumentada por um recurso que foi criado justamente para descongestionar. É um fenômeno muito interessante que a gente até pode identificar depois do surgimento das ações, das causas repetitivas, dos recursos repetitivos de repercussão geral, da IRDR, e assunção de competência, enfim, esses processos que visam dar decisões macro, que vão vincular os juízes, eles, de fato, embora o andamento deles não tenha sido esperado, né, não vem naquele ritmo que se gostaria de solução de um grande volume de demandas, porque demoram muito para julgar nos tribunais superiores, mas quando sai uma decisão com efeito vinculante, ela resolve um grande número de causas em andamento, mas ela acaba retroalimentando a litigiosidade. A gente pode até dizer que vem repetindo os repetitivos, porque aí uma série de novas ações são propostas porque causa ganha, já se sabe qual vai ser o resultado, então a demanda acaba aumentando muito. Então, essa é uma tendência grande que na Justiça Federal traz um impacto enorme, mas isso se resolveria em grande parte com ações coletivas, que ainda não temos uma aplicação. Eu sou grande fã das ações coletivas, mas ela ainda não encontrou o seu trilho, o seu bom trilho, né? O seu uso correto, mas eu tenho esperança que isso acontecerá e ela poderá equacionar bem essa questão da litigiosidade em massa. De outro lado, a gente tem a Justiça Federal dos casos específicos, das causas complexas, e que aparecem muito na área criminal por conta das novas tecnologias. Ou seja, o tipo de crime mudou, porque o crime hoje usa muito de tecnologia, redes e dados, enfim, mudou muito o perfil da demanda, e aí mudou também o perfil da investigação. Então, a investigação criminal, ela também, que antes se baseava em indícios e medidas probatórias, basicamente de busca e apreensão, ela hoje está muito vinculada à tecnologia, dados em nuvem, interceptações tecnológicas, informações que são obtidas através de dispositivos eletrônicos, e por conta disso muda também o perfil do conhecimento necessário para o julgamento dessas causas, que também vai ser baseado na tecnologia. O magistrado hoje tem que entender de tecnologia para poder julgar, ele tem que saber, por exemplo, como funciona uma cadeia de custódia num documento eletrônico, o que é um hash, como é feita uma triangulação para definir onde uma pessoa estava em determinado momento a partir de antenas de celulares. Então, a complexidade toda exige um estudo numa área que não é a nossa propriamente, mas que nós acabamos tendo que dominar também. E aí também vejo em ascensão as demandas que são, na Justiça Federal, relacionadas a direitos humanos. Temos muitas de pedidos de refúgio, regularização migratória e as mais diversas na área de direitos humanos. Muitas questões relacionadas a políticas públicas, como exemplo maior é a judicialização da saúde, além de ações ambientais, de improbidade administrativa, enfim, essas ações mais complexas, elas aparecem com muita frequência e exigem uma preparação especial do magistrado. Excelente, doutora Terezinha, muito obrigado. Foi muito interessante essa visão geral que a senhora trouxe da Justiça Federal na atualidade. A gente acompanha um pouco pelos jornais e vimos que realmente nos últimos anos há um desenvolvimento muito grande da área criminal, da área penal, né?
pelas questões todas de corrupção, combate à corrupção, enfim, sobrecarregou a Justiça Federal de São Paulo, do Rio, do Paraná, né, sobretudo são as que mais apareceram aí, e essa mudança, realmente, algumas outras eu não tinha uma noção tão clara como a senhora mencionou. Muito obrigado aí. E, de fato, então, a especialização tem tudo a ver com esse assunto, né, e com essa necessidade que surgiu, e até nós temos algumas questões que a senhora já adentrou aí, vamos voltar mais para frente, a Vanessa vai trazer, sobre os aspectos tecnológicos na justiça e nos eventos que estão sendo discutidos, mas do que as senhoras mencionaram, e das dificuldades, a especialização, acho que até diminui um pouco as dificuldades que o magistrado enfrenta, né? Porque quanto mais ele se especializa, um pouco menos dura fica a tarefa dele pela já o conhecimento do assunto, né? Justamente o magistrado, eu sempre imaginei isso, esse sofrimento de ter que dominar uma gama tão grande de conhecimentos, né? E nós temos um sistema jurídico no Brasil, na minha opinião, muito complexo e que não ajuda os magistrados, né? Então, aí eu faço uma pergunta para a senhora, doutora Terezinha, uma para a senhora, doutora Maria Rita, especificamente. Doutora Terezinha, se a senhora acha que o Código de Processo Civil está adequado para a realidade brasileira, com essa quantidade de recursos e possibilidades que continua, e para a doutora Maria Rita da mesma forma, mas também a lei de falências, que é relativamente nova, renovada o ano passado, mas se estamos num patamar razoável, ou se mereceria uma mudança legislativa. Então, para a senhora, doutora Terezinha, é sobre o CPC, o que a senhora acha? Nada adequado, na minha visão. Eu acho que é um exagero, né? Realmente, claro que a gente tem que preservar todos os direitos, os recursos, enfim, tem que ter várias oportunidades de se obter dentro do processo a solução desejada, mas isso não pode ser infinito, que acaba quase sendo isso, especialmente no meu caso, né, que atuo no tribunal. São embargos de embargos, de embargos, de agravo, de agravo, de agravo, aquilo não tem fim, não acaba. E nos tribunais superiores, igualmente, os processos se arrastam exageradamente. Então, eu acho que tem que, de fato, reduzir o número de recursos, porque, da forma como está, não há sistema que se sustente, até por conta do volume absurdo que nós temos, né? E também a questão dos prazos, né? Essa modificação que veio com o alargamento do prazo, a contagem de dias úteis, ela acabou também estendendo demais o processo. Claro que é bom pelo fato de se poder exercer de uma forma muito mais ampla o direito, mas briga com aquele imperioso dos processos célere, né? Nós temos que prestar uma jurisdição célere, um processo com duração curta, mas da forma como está estruturado o nosso sistema, isso é impossível. Então, acho que tem que se fazer uma escolha, não é? E o nosso judiciário é muito lento, e aqui vai a minha culpa, nós temos vários problemas estruturais, não vou dizer que é só o código nosso problema, não. Nós temos muitos outros, mas, de fato, o sistema processual nosso não está ajudando. Doutora Maria Rita. Eu só ia complementar o que a doutora Terezinha falou, que realmente concordo totalmente com ela, quando ela falou do CPC, e é impressionante, né, a quantidade de questões que são submetidas ao Supremo Tribunal, por exemplo, que é uma corte que deveria se dedicar a questões maiores, a questões da Constituição a dizer sobre a proteger a nossa Carta Constitucional, eles acabam perdendo tempo com qualquer tipo de questão que pode ser submetida a eles. Isso me parece algo excessivo, né, e que não contribui para uma celeridade processual. Agora, focando especificamente na lei de falências, ela foi recentemente alterada, agora no final do ano, né? E, claro, era uma lei que tinha 15 anos, né? Ela surgiu, a lei 11.101, foi publicada em 2005, revogando o decreto de 45,
que é uma lei que, na minha vara de falência, foi a vara criada para acabar com o acervo dos processos de 45, então todas as minhas falências ainda são de 45, por incrível que pareça, e rígidas pelo decreto. Mas a lei nova que foi publicada no ano passado, eu acho que também mostra um pouco da nossa cultura brasileira, né? Todas as questões têm que ser resolvidas por alterações legislativas, né? E essa alteração que teve, ela atendeu a muitos reclamos de operadores que trabalhavam especificamente com a lei falimentar no final do ano passado, mas o momento foi muito complicado, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia e eu acho que tudo que a gente não precisa agora é de uma alteração legislativa que foi tão relevante como foi a alteração que aconteceu no final do ano passado na lei falimentar. Muitos dispositivos foram alterados, então com isso você gera uma insegurança jurídica de como isso vai ser interpretado pelo Poder Judiciário, né? E tanto assim é que agora, esse ano, eu recebo distribuições novas, mas eu estou recebendo não tantas distribuições de falência e recuperações novas quanto seria esperado, né? Porque é no momento com tantas incertezas e tantas dificuldades como as que a gente está vivendo agora por conta da pandemia, uma lei nova que traz toda uma série de dúvidas interpretativas com os novos termos que foram adotados, me parece que foi algo que não foi no momento mais oportuno, né? Então, isso. Talvez uma coisa que eu reflito muito, e sobretudo depois que eu passei pela corregedoria, pela presidência com o Dr. Manuel, é que temos muitas questões. A gente tem que, acho que nós precisamos refletir sobre quais são os nossos problemas, né? E muitos deles estão relacionados à gestão, à estrutura, antes da gente partir para uma alteração legislativa, né? Muito da nossa celeridade, como a doutora Terezinha falou, às vezes o novo código mudou o prazo, então passou a ter prazos em dias úteis, ou seja, isso certamente atrasou todos os processos, como uma consequência lógica da contagem em prazo em dias úteis. Então, será que essa seria a solução que a gente precisava para enfrentar os problemas que nós tínhamos? Eu acho que a gente precisa refletir melhor sobre quais são as causas dos problemas que nós enfrentamos nos processos, para que a gente possa achar soluções melhores, que podem passar por alterações legislativas, podem não passar por alterações legislativas, mas sim alterações de gestão mesmo do tribunal, maior treinamento ou uma especialização, uma regionalização, como a doutora Terezinha falou, que no tribunal, na gestão do Dr. Manuel, ele incorporou essa experiência da Justiça Federal e regionalizou varas empresariais, por exemplo, justamente pensando em tornar a tramitação de processos mais eficientes. Então, eu acho que as alterações legislativas, elas têm, sobretudo de leis tão importantes quanto o CPC ou leis que disciplinam procedimentos, como o caso da falência, elas têm que ser melhor refletidas, porque elas podem trazer mais problemas, às vezes, do que soluções. Eu acho que é exatamente isso, né? Diga, Vanessa, vai lá. Não, acho que a gente tem várias medidas para melhorar a eficiência em última instância, né? Isso que a gente está falando sobre os tribunais e sobre a prestação jurisdicional no final do dia. Então, uma especialização acho que é um nítido caminho para isso. A própria regionalização que a doutora Terezinha comentou, né? Eu gostei das duas frases do, o sistema processual não ajuda, mas ao mesmo tempo a gente não pode só confiar numa alteração legislativa, porque a gente fica, né, rodando em círculos falsos, né? Mas existem, obviamente, coisas que a gente pode fazer na prática, ou que os magistrados podem começar, né, a verbalizar um pouco mais, ou os advogados podem verbalizar em relação àquilo que eles demandam mais ali dos magistrados, no sentido de simplificar. Por que a gente precisa continuar sendo tão verborrágico nas petições, tão detalhistas em algumas citações que, na verdade, né, elas podem beirar até uma forma de você estar tentando quase passar para o magistrado, bom, como você não conhece, deixa eu te explicar aqui, né? E o magistrado, ele, obviamente, né, sobretudo quanto mais ele se especializa em uma determinada matéria, melhor ele vai estar para poder te prestar enfim, soltar uma decisão em determinado caso concreto. Então, dentro desse contexto, se as doutoras pudessem comentar um pouco, né, do dia a dia, quando vocês recebem essas petições, né, dos advogados, aquela coisa que já cansa, né? Eu tenho 80 páginas para ler aqui e, no final das contas, não disse nada com coisa nenhuma, não consegui nem entender o que está sendo pedido. E, de outro lado, o que as autoras têm visto também como formas mais criativas ou formas mais efetivas, né? De chamar atenção para os pontos, de tentar ser mais convincente, mais persuasivo na tese jurídica que está sendo trazida também. Podem estar aberto aí para quem quiser começar.
Bom, posso começar então? Os mais velhos primeiro, talvez. Eu acho o que você falou perfeito, né? Eu até costumo brincar, e se for muito longo, eu não vou ler, viu? Já não é possível no mundo atual, né? O mundo hoje não comporta mais isso. Na verdade, as informações são muitas, o volume de trabalho é muito, as mensagens têm que ser rápidas, têm que ser concisas, têm que ser diretas, linguagem simples, aquela linguagem que o povo comum possa entender, não pode ser aquela linguagem erudita, toda rebuscada, cheia de citações, de jurisprudência, de doutrina. Não há necessidade disso, né? A gente pode buscar hoje muito facilmente doutrina e jurisprudência, então citar apenas o necessário e ser muito direto, tanto os advogados quanto os juízes, né? E também usar outros recursos que tornem a leitura mais fácil, mais agradável, como recursos de visual law, que são super interessantes, eles passam a mensagem com muito mais eficiência, eles tornam a leitura mais rápida, mais leve, e você substitui um longo texto por um gráfico, por uma figura, enfim, facilita muito. E alguns destaques também, às vezes, de fato, é necessário estender mais sobre temas que não é possível trabalhar com poucas palavras, mas é possível fazer pequenos resumos, títulos, assim, organizando as ideias para que quem vai ler já saiba mais ou menos o começo, meio e fim, e aí depois os temas vão sendo desenvolvidos. Então, é necessário ser simples, né? Menos é mais. Eu concordo integralmente com a doutora Terezinha. Eu acho que eu acho que a gente precisa começar a ver o nosso trabalho de operadores de direito como algo técnico, né? A nossa atuação não é uma prova de erudição, nós somos técnicos. Os advogados, eles usam a técnica para convencer o juiz de argumentos e o juiz usa a técnica para fundamentar sua decisão. Então, eu vejo o uso da linguagem nesse sentido, né? Se você usar muitas citações, uma linguagem muito erudita, muito cansativa, com técnica, isso não é muito prático, né? Nem muito esperto, nem muito inteligente, porque você tem que convencer o juiz, você tem que apresentar sua tese de uma forma que seja palatável. Então, eu também gosto de discursos diretos, uma escrita objetiva, sem grandes rebuscamentos, sem palavras difíceis, né? E eu acho que a apresentação de informações em infográficos, em planilhas, eu acho que isso é muito visual, acho que você tem que passar informações para quem está lendo a sua peça, a sua sentença, a sua manifestação. Então, passar isso de uma forma que seja de fácil e rápida identificação, como tabelas ou gráficos, eu acho que isso ajuda muito no convencimento, na apresentação da fundamentação, e isso acaba sendo muito mais útil do que muitas palavras, né? Até falo que as imagens valem mais do que palavras, 1000 palavras. Eu acho que isso vale também para a nossa atuação. Claro que nós temos, juízes têm o dever de fundamentação, então nós temos que ter esse cuidado para justificar nossas decisões com palavras, claro, mas de uma forma que seja muito precisa. Eu faço uma observação, só que, ouvindo as senhoras, eu estava pensando, é tão lindo o prédio do Palácio da Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ali na Praça da Sé, mas, em parte, nós continuamos atuando, nós advogados e os magistrados, da mesma forma que se atuava quando se inaugurou aquele prédio, né, há 2 séculos atrás, quase. Eu vejo alguns livros do Machado de Assis mencionando o advogado e tal, parece a mesma situação que a gente vive, né, com essas petições enormes. E as senhoras mencionaram o Código de Processo Civil, parece também as ordenações filipinas, né, de Portugal, porque não é possível ter embargo de embargo de embargo e depois ainda embargo de divergência e depois ainda ação rescisória para ser a cereja do bolo, depois que acabou tudo, né? E como disse a doutora Maria Rita também, questões que vão ao STF e até o STJ que não tem o menor sentido, né, de estar em terceira instância, ainda mais com todos esses recursos. E ainda por cima, além de todos os recursos, essa verborragia que nós advogados temos e que os juízes também nas decisões, né, de falar demais, né? Então,
é um momento de reflexão mesmo, que isso precisa mudar. E aí a Vanessa vai trazer até agora para vocês algumas questões sobre a modernização do judiciário, que tem a ver com isso, né? Vai aí, Vanessa, por favor. Exatamente, a gente tem que começar a advogar, né, que a gente tem que falar direto, tem que falar simples, né, porque falar demais e falar complicado só tem atrapalhado, né, a prestação jurisdicional. Por outro lado, a gente tem, né, acho que o doutor Jacques já tinha adiantado, o trabalho da doutora Maria Rita, até antecipou, não sei se realmente estamos em trabalhos finais, ou se ele já botou uma pressão para estar no trabalho final, já queremos todos ler. Mas qual tem sido, né, a experiência com o uso da tecnologia? A doutora acabou citando, né, que até para fins da criação das várias especializadas no TJ São Paulo foram utilizados alguns estudos jurimétricos, se não me falha a memória, para as regionais também foram utilizados estudos jurimétricos, e ao mesmo tempo a gente fala bastante do uso de inteligência artificial no judiciário. Sei que a gente já está num passo em que, né, a inteligência artificial ela não é tão pensante quanto a gente gostaria que fosse, ou quanto talvez o jornal diz para a gente que ela é mais uma inteligência de análise de dados que existe, consegue apresentar isso de uma forma um pouco mais parametrizada e ajustada, mas o quanto que isso tem contribuído hoje no dia a dia, quais são os projetos que têm saído nesse sentido, né? E a doutora Terezinha também que teve a experiência, né, na Central de Inovação do TRF, com vários estudos sobre esses aspectos também. Acho que são duas visões que podem aportar bastante aí para o nosso debate e para a nossa visão de futuro, do que a gente pode esperar do judiciário. Agora vou eu, doutora Terezinha. Começa depois Sem dúvida, você é a especialista máxima. Não sou, não. Eu sou super fã de tecnologia, né? O que ela proporciona para a gente, assim, tem várias possibilidades. Tem o processo eletrônico, né? O processo eletrônico, ele permite a automatização de diversas tarefas que são invisíveis, mas que acabam tomando muito tempo dos nossos servidores, como furar folhas, por exemplo, numerar folhas, né? Isso, por incrível que pareça, assim, quando eu entrei na carreira, você tinha uma petição com, sei lá, 2.000 folhas de documentos, etc. Isso demorava 2 semanas para o cartório juntar, porque era uma tarefa manual de furar, numerar, grande chance de erro. Então, o processo eletrônico elimina isso com uma celeridade enorme. E por isso, para você efetuar a gestão da sua vara, isso também tem uma força muito grande. Você consegue ver as filas, você visualiza melhor o volume de cada um, você consegue ver os gargalos. Então, a sua atuação como magistrado, ela se qualifica, porque você pode não só se beneficiar no processo jurisdicional utilizando a tecnologia, né? Mas, por outro lado, você consegue organizar o seu cartório, você consegue ter as eficiências dos seus servidores e organizar melhor a distribuição da força de trabalho, o que é muito bom. Então, eu sou super fã do processo eletrônico. Você consegue adaptar o processo eletrônico para cada competência, o que é ótimo. Você consegue integrar esse processo eletrônico do judiciário com outros órgãos públicos. E, como exemplo, eu dou o caso do processo eletrônico do inquérito judicial, que no Tribunal de São Paulo está integrado com o nosso sistema. Então, você tem de ponta a ponta, desde a polícia até o tribunal, um processo eletrônico, evitando movimentações de processos, perdas de processos, extravios. Fica muito mais, eu acho que é muito mais transparente também, que eu acho que é uma coisa muito legal. Você permite o controle melhor pelas partes, pelos cidadãos. Então, assim, o processo eletrônico, enquanto estrutura, eu acho fenomenal. Eu acho que é um caminho sem volta. E desde que o tribunal começou o seu processo de processo eletrônico em 2005, que ele começou aos poucos, em 2012, quando ele começou a adotar o sistema atual, você vê que houve um aumento de capacidade de enfrentamento dos processos novos enorme. Tanto que hoje o Tribunal de São Paulo consegue julgar muito mais ação do que entra. Acho que a gente conseguia julgar 20% mais do que entrava, ou seja, a gente tinha capacidade de enfrentar cedo, que é uma coisa fenomenal. Além disso, o processo eletrônico ele permite também que o tribunal consiga extrair mais dados, né? E dado hoje é dinheiro, a gente fala. E para a gente é uma informação rica, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de riqueza, porque isso permite que a alta administração do Tribunal de Justiça, dos tribunais em geral, ele consiga visualizar quais são o perfil de litigiosidade com muita precisão, consiga ver quais são as comarcas que estão mais dificuldades. Então, a capacidade do tribunal de gestão dessa litigiosidade que ele recebe fica muito mais qualificada, não só do juiz, mas também da auto-administração.
E, por fim, porque eu não quero me alongar, eu acho que é um tema tão interessante, eu quero deixar a doutora Terezinha falar também, mas eu acho que a inteligência artificial, ela é uma realidade, hoje já é uma realidade, e a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? Os tribunais, eles têm desenvolvido muito robôs que às vezes nem usam inteligência artificial, eles usam mais máquinas de automatização, e isso também já proporciona uma grande economia de tempo de trabalho do servidor, permitindo que o servidor possa se dedicar a outras tarefas, apoiando o magistrado numa melhor prestação jurisdicional. Mas temos também que falar sobre inteligência artificial, que é uma realidade que está aí, e pensar no uso dessa inteligência artificial não só para apoiar a tarefa do cartório, das serventias, mas, eventualmente, quem sabe, até no processo decisório. Agora, nesse ponto de apoiar o processo decisório, eu acho que a questão precisa ser mais evoluída, a gente precisa debater melhor sobre isso, porque a inteligência artificial, ela traz, os algoritmos, os aplicativos que são feitos, eles trazem vieses, né? Eles trazem algoritmos que já estão prontos, então a gente precisa conhecer quais são esses algoritmos. E eu acho que tem uma reflexão que a gente tem que fazer também sobre a automatização das decisões, até que ponto que nós queremos isso enquanto sociedade, né? A nossa Constituição organizou o Poder Judiciário com várias camadas de instâncias recursais, né? E me parece que isso seja importante para, até como se fosse uma forma de pesos e contrapesos do poder jurisdicional, né? Nós temos vários juízes de primeiro grau que eles podem decidir o caso concreto, mas eles não têm o poder de decidir de uma forma, não existe uma única verdade. Eu acho que a legitimidade do poder judiciário, ela é feita a partir da construção da jurisprudência, que tem várias decisões que são conflitantes e que elas, com o tempo, elas vão dialogando até que haja uma consolidação jurisprudencial. E eu acho que isso é importante, porque essas discussões jurisprudenciais que trazem várias visões de juízes diferentes, elas permitem qualificar a decisão final da jurisprudência, o entendimento consolidado da jurisprudência, e isso eu acho que para nós é importante. Eu acho que é difícil falar de defender a existência de uma verdade absoluta, e eu acho que essa discussão pela jurisprudência de primeiro grau e depois com a consolidação em segundo grau é importante, e eu tenho medo de uma inteligência artificial que pudesse substituir isso por uma verdade única, de uma aplicação única. Então, eram essas as minhas primeiras observações sobre o assunto. Nós temos feito mesmo essas reflexões, né, a respeito da tecnologia, embora nós não possamos deixar de reconhecer que ela veio forte para ficar e ela nos auxilia muito e torna o nosso trabalho mais fácil de um lado para que nós possamos nos dedicar mais ao trabalho que de fato tem que ser feito por nós. Nós, que eu digo juízes e servidores, né, na medida em que a tecnologia ela tira de nós algumas atividades que são mais mecânicas, que podem ser automatizadas perfeitamente, isso nos economiza o tempo que vai ser utilizado em favor da qualidade das decisões. Então, isso é muito importante. E ela nos traz também uma facilidade que torna o nosso trabalho mais eficiente, porque ela nos traz recursos com muito mais facilidade. Então, a gente usa também essas ferramentas que a Maria Rita falou na Justiça Federal, né, como painéis através de mineração de dados, de processos e Power BI, self-service, customizado, que cada juiz tem condição de extrair relatórios gerenciais. E hoje, a grande eficiência na produtividade do juiz, na boa prestação jurisdicional, é justamente você gerenciar bem a sua equipe, o seu trabalho, o seu acervo. Isso se faz através desses relatórios. Como a Maria Rita já apontou, eu nem vou me estender nisso, é uma ferramenta que nos auxilia demais para prestar uma jurisdição mais célere, mais eficiente, mais simplificada. Agora, o uso da inteligência artificial, ele tem sido já efetivamente estudado e buscado, e em muitos casos implantado. Então, a grande dificuldade do setor público é
justamente a questão orçamentária, né? Nós não temos, de um lado, servidores especializados, preparados, nós não temos um corpo preparado, ou não tínhamos, nós temos que prepará-los, estamos fazendo isso, mas não é algo que se consegue da noite para o dia, mas nós não temos recursos para comprar um programa pronto de uma empresa, e também não seria essa a solução, porque nós temos, de todo modo, que ter um pessoal preparado, porque qualquer sistema de inteligência artificial ele tem que ter manutenção, ele tem que ter atualização, e nós temos que ter gente preparada para fazer isso. Então, o Tribunal de Justiça de Rondônia, melhor dizendo, Rondônia, ele criou um sistema lá chamado Sinapses, que na verdade é um serviço em nuvem, que é uma plataforma de repositório de modelos de inteligência artificial. Ele depois foi convidado pelo CNJ para implantar e treinar o pessoal de lá para uso no PDPJ, que é a plataforma digital do Poder Judiciário. Isso ocorreu em 2019. E esse sistema ele é interessante porque, como ele é uma plataforma de repositório, todos os tribunais podem colaborar desenvolvendo os seus sistemas, seus microsistemas, vamos assim chamar, e alimentando esse repositório, de modo que esse trabalho cooperativo ele amplia demais as possibilidades, no sentido de que não estarão 2, 3, 10, 100 trabalhando na mesma coisa, mas 100 poderão utilizar o que um apenas desenvolveu. São como peças de um jogo de Lego. Então, cada pequena parte é ali desenvolvida, cada aplicação, e você pode usar naquela cesta todas as aplicações que te interessar. Isso potencializa muito a resposta que o judiciário pode dar. Se pensou anteriormente, fazia parcerias com universidades para poder prestar esse tipo de serviço, mas também se esbarrou de novo na questão da capacitação, porque a gente sempre tem que ter dentro pessoas que sejam capazes de atualizar dados, retreinar algoritmos, evitar a obsolescência do sistema, o que ocorre inexoravelmente com o tempo. Então, essa medida do CNJ ela foi interessante porque ela trouxe todo mundo para trabalhar junto e poder obter todos os benefícios. O Tribunal o Tribunal da Terceira Região, o TRF, ele desenvolve também algumas aplicações de inteligência artificial. Nós temos um laboratório de inteligência artificial, nós temos também um laboratório de inovação, e que eles fazem estudos, trazendo pessoas de diversos setores, de outras áreas, externos também, para discutir todas as questões horizontalmente e produzir um resultado de baixo para cima que atenda efetivamente às necessidades do nosso público, do nosso pessoal interno. Então, nós temos hoje em funcionamento já, desde 2019, um que se chama Sinara. Ele é um aplicativo de inteligência artificial. Ele busca a fundamentação jurídica nos textos, nos documentos todos do processo, através da identificação de dispositivos legais e também de súmulas e de acórdão. Ele detecta o texto e com uma acurácia, no caso de dispositivos legais, bastante grande, de mais de 95%. Porque a inteligência artificial ela tem que ter uma acurácia superior à do ser humano, porque senão ela não funciona. Nós desenvolvemos também o Sinara para súmulas e acórdãos, mas ainda não conseguimos essa mesma acurácia. Nós estamos em torno de 80%. O uso desse sistema é muito variado. Ele pode ser usado para identificação de prevenção, para triagem de processos, para a classificação para fins de distribuição, para a etiquetagem, que é uma coisa interessante que o processo eletrônico usa, porque você marca dentro do processo algumas particularidades que vão depois auxiliar
no processamento, no sentenciamento, enfim, você já, dentro daquela classificação, você etiqueta com uma particularidade daquele processo, uma preliminar ou uma questão diferente, para você poder ir já pegando o processo, sabendo o que tem lá dentro para você trabalhar. Então, isso ajuda muito. Ele trabalha também com pesquisa jurisprudencial, então ele tem uma infinidade de possibilidades de uso. A par desse Sinara, nós desenvolvemos também o Sigma. O Sigma é um ranqueador de modelos. O que ele faz? E é contra esse que a Rita vem, eu já até sei, mas ele trabalha assim numa linha, evitando ao máximo os vieses, que são sempre uma grande preocupação da inteligência artificial. Ele lê petição, contestação, por exemplo, e ele lista uma série de sugestões de sentenças. Sentenças que foram extraídas do acervo daquele juiz. Então, ele não vai pesquisar sentenças em todo o repertório. Não, é o acervo apenas daquele juiz, então são posicionamentos daquele juiz que são possíveis dentro daqueles processos. Mas ele não oferece uma sugestão, ele oferece uma lista com todas as sugestões possíveis. E o juiz, então, vai eleger dentro daquelas, aquela que se aplica efetivamente ao caso. Claro que ele coloca numa ordem de maior probabilidade. Então, os mais, que ele entende como os mais prováveis, mas a gente sabe que há erros que podem ocorrer. Então, o juiz vai ter que examinar e escolher qual é a sua, enfim, opção para aquele caso que seja mais adequado. E aí os problemas éticos eles têm que ser enfrentados. Então, há um compliance que define conforme padrões éticos pré-definidos que já estão descritos num manual de conformidades, porque é necessário que haja uma explicabilidade dessas escolhas. Como há a possibilidade de erro, é necessário que se saiba onde houve, quando houver um erro, onde ele ocorreu, para que possa ser corrigido. E aquele sistema que eu falava, que parece um jogo de Legos, em que cada micro aplicabilidade cuida de um ponto específico, ele permite que você detecte com muita facilidade onde não funcionou e onde houve viés, se os dados são tendenciosos. E então, você corrige isso. Agora, a grande dificuldade mesmo, ela está na estruturação dos dados para a correta leitura, porque não é que o sistema vai lá, pega os dados prontinhos e usa. Não, é preciso trabalhar esses dados para que eles sejam lidos pela inteligência artificial. Esse é o trabalho humano. Então, você decodifica aquilo de uma forma que a leitura possa ser feita da forma mais objetiva possível, para evitar a incidência dos viés. Por isso é muito importante a qualidade das anotações que se fazem em relação aos dados. E depois a outra dificuldade é a programação a partir desses dados para o efetivo uso. Mas, enfim, isso está sendo utilizado hoje. Claro que não está disponível para todos os juízes, mas nem todos estão utilizando, mas está se fazendo uma experiência, buscando se aperfeiçoar esse modelo, e esse é só um começo. E sempre com essa atenção para o risco dos vieses, é inevitável que alguns recursos de inteligência artificial o Poder Judiciário vá utilizar, sim. Mas é um projeto a longo prazo. Doutora Teresa, eu sou totalmente favorável. Eu acho que eu dei a impressão errada. Eu só acho que a gente tem que ter atenção ao assunto, mas eu sou super favorável e reconheço que isso é um benefício enorme na nossa atuação. Não, eu disse com relação a essa escolha de decisões, né? Isso realmente é um ponto bem delicado, que precisa ser muito bem elaborado. Nós fizemos esses laboratórios no tribunal com pessoal muito especializado, a gente conversa com as universidades e nós estamos colocando isso a teste, é uma experiência. Acho que o mais importante é que está sendo de fato testado, né? A gente até, em algum momento da nossa conversa hoje, a gente falou o quanto que o direito
anda atrás da evolução, né? Então, o tribunal está se antecipando, ou pelo menos sendo contemporâneo a alguns avanços tecnológicos, eu acho que já adianta desde o ponto de vista, né? Acho que é muito claro que o ganho de eficiência é evidente para o tribunal. Você usa a tecnologia como ferramenta e não como fim, né? Como é a máxima aí já de mercado. Você tira aquelas atividades que elas são mais burocráticas ou aquelas atividades que não precisam, de fato, serem desempenhadas por um humano, porque você consegue até que a tecnologia tenha uma acurácia muito maior, muito melhor. No meio do caminho, né, porque o tribunal está aprendendo, o tribunal também aprende a julgar essas questões, e aí eu recebi uma pergunta super interessante aqui no chat também, do Murilo Domeni, perguntando se vocês entendem que o judiciário brasileiro já tiveram alguma experiência no julgamento de smart contracts, né? Então, desde o ponto de vista, né, da verificação da utilização dele como legítima dentro do ordenamento brasileiro, como também, de outro lado, a verificação de uma possível revisão desses smart contracts pelo judiciário. Não sei se algumas das doutoras já teve experiência, mas também tocando num ponto, acho que é super sensível e que, para mim, olhando sob a perspectiva das empresas, e que certamente são problemas que passarão pelo judiciário, é importante que vocês já tenham até essa perspectiva interna, né? Esse dilema da verdade única, ele é de fato bastante problemático, né? Porque você coloca o viés de quem desenvolveu a tecnologia, o viés de uma suposta maioria que desenvolveu aquela tecnologia, e ele tira, né, a possibilidade de você ter empatia que só os humanos conseguem colocar, né? Por que é relevante o juiz? Porque você precisa de alguém empático, né? O Michael Sandel, quando ele escreveu Justiça, ele abre o livro contando uma série de episódios de dilemas éticos, né? E se você pensar como que você, na qualidade de um programador que tem uma estrutura de pensamento binário, né? 1 mais 1 é 2, e você não consegue colocar nenhum tipo de empatia, é uma máquina que pensa, né, para fazer esse tipo de coisa, é muito difícil você conseguir colocar, né, e incutir que várias perspectivas têm que sim ser levadas em consideração, senão a gente simplesmente reproduz padrões absolutamente inadequados. Então, ter essa transparência é super relevante, ter essa questão mais multissetorial e multidisciplinar e de múltiplas visões, né, também muito importante para quando a gente está organizando esse algoritmo, estruturando, né, o que a gente quer de projeto final, e sempre tendo essa perspectiva de que a empatia só os humanos têm. Todas as experiências que foram feitas até agora, né, os bots que foram jogados, por exemplo, no Facebook viraram nazistas em meia hora depois, né? Você tem essas notícias de inteligência artificial condenada à morte na China, né? Supostamente porque ela foi jogada na internet para começar a conversar e rapidamente ela aprendeu a não gostar do sistema comunista. Aquilo não é interessante, então a gente, né, decreta pena de morte ali pro robô. Mas, enfim, acho que são perspectivas muito relevantes, muito interessantes, e quanto mais, de fato, o tribunal, eu acho, se prepara até internamente, né, na estrutura da organização, melhor ele se capacita também para julgar os casos que virão. Muito bem. Gente, o papo está ótimo, né? Como se diria, coloquialmente. Nós já passamos 15 minutos do tempo que nós combinamos. Gostaria muito de continuar conversando com as senhoras, mas já deu o nosso horário. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente a doutora Terezinha, a doutora Maria Rita, pela generosidade de estarem presentes conosco, de trazerem suas experiências e essas visões tão ricas que vão nos permitir continuar refletindo sobre isso aí e pensando no judiciário, como será o futuro aí com todos esses desafios que nós temos, né? Felizmente que a tecnologia já chegou onde está, né? Porque nós estamos diante da pandemia que permitiu que continuasse funcionando, né? Estamos aqui conversando, o processo eletrônico, como a doutora Maria Rita disse, andou, né? Se nós tivéssemos tido uma pandemia dessa há 10 ou 15 anos atrás, estaria parado tudo, né? Parado completamente todas essas possibilidades que nós temos hoje. Pode ser que daqui a 10 anos as possibilidades sejam até outras. Então,
Mais uma vez, em nome de Gusmão e Labruni, meu nome, da Vanessa e de todos os integrantes do nosso escritório, muito obrigado, doutora Terezinha, pela gentileza, muito obrigado, doutora Maria Rita, e não sei se vocês gostariam de dizer alguma palavra de encerramento. Doutora Terezinha. Sim, eu agradeço muito, o papo foi ótimo mesmo, essa conversa assim de fim de tarde, muito agradável, e é sempre bom, né, esse intercâmbio de ideias entre nós todos que atuamos na área jurídica, nós sempre ganhamos e crescemos muito com isso. Foi uma satisfação, obrigado pelo convite e fico sempre à disposição. Muito obrigado, doutora Terezinha. Doutora Maria Rita. Também queria agradecer muito, acho que foi ótimo, é sempre bom ouvir outras visões, né? Acho que a gente estava falando de diversidade de visões, acho sempre bom ouvir a visão de outras pessoas, isso enriquece a minha visão das questões que a gente discutiu hoje, então agradeço a todos pela oportunidade e por estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, uma boa noite a todos aí, bom descanso. Até breve. Tchau, tchau. Até, boa noite, até mais.